Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que foi esse primeiro pregão depois das eleições de domingo, né? Na semana passada eu fiz alguns vídeos aqui bem legais, tá? Sobre o comportamento das opções, né? Na última semana antes das eleições e assim que passasse as eleições também. E nesses dois vídeos eu citei algumas estruturas, né? Que você poderia montar para o caso de uma alta na bolsa, né? Então, se você acreditava que as eleições promoveriam uma alta na bolsa, promoveram em algumas ações de fato, ou estruturas que você poderia montar para uma queda na bolsa, né? Estruturas que ganhariam nesse cenário. Que, de fato, por exemplo, lá no exemplo que eu dei, que foi Petrobras, aconteceu, né? Petrobras está caindo bem forte agora nesse primeiro pregão depois das eleições, tá? Então eu fiz esses dois vídeos lá mostrando algumas operações estruturadas que você poderia fazer para esses dois cenários. Bom, esses dois vídeos têm bastante conhecimento legal lá, tá? Eu realmente coloquei bastante conteúdo de qualidade nesses dois vídeos. Infelizmente não foram dos vídeos mais assistidos aqui do canal, né? Mas eu realmente recomendo que você volte lá e assista esses dois vídeos, porque eu falei sobre muitas coisas interessantes do mundo das opções. Eu vou retomar algumas das premissas que eu fiz nesses vídeos, né? Alguns das ressalvas, das coisas introdutórias que eu falei, porque elas são muito importantes. E depois eu vou pegar as estruturas que eu sugeri lá no vídeo de queda, que é um dos exemplos, né? E eu vou mostrar aqui com a Petrobras, né? O que teria acontecido se você tivesse montado algumas daquelas duas estruturas lá para o caso de queda. Aqueles vídeos não foram recomendação, tá? Tanto é que eu gravei um para alta, um para queda, mas foi mais para te dar insights sobre se você tinha uma opinião de para onde o mercado ia, qual estrutura você poderia utilizar. E você vai ver que faz muito sentido aquelas coisas que eu falei lá no vídeo, em comparação com, por exemplo, uma compra seco de opções. Então já deixa o like aqui e fica até o final, que nesse vídeo com certeza você vai aprender bastante coisa legal sobre opções. Se você quiser conhecer também o meu curso de opções, inclusive assistir a live que eu fiz com os meus alunos antes das eleições, vai ter um link aqui na descrição te levando para um vídeo onde eu explico como funciona. É um curso didático, barato, objetivo e que vai te ensinar bastante coisa sobre opções, te ensinar a fazer renda com opções, beleza? Tem centenas de alunos satisfeitos lá que me mandam diversos depoimentos o tempo inteiro. Se você quiser conhecer, clica aqui no link da descrição e vai lá ver como é que funciona a minha turma, né? O Aprenda Operações Estruturadas. Dados todos esses avisos, vamos falar sobre o que eu falei nos últimos dois vídeos antes das eleições, tá? Eu falei algumas premissas e algumas coisas que você deveria saber sobre opções antes de montar qualquer coisa, tá? A primeira coisa é, se você não sabe para que lado vai, se você não tem uma opinião muito forte das eleições e para que lado o mercado vai, caso aconteça o que você imagina que vai acontecer, não faça nada, tá? Inclusive, eu falo que a maioria das pessoas não deveria ter feito nada, deveria ter continuado com a sua carteira normalmente, tá? A segunda coisa que eu falei é o seguinte, eu incentivo os meus alunos, os meus clientes a pensarem sempre assim, que é o grande núcleo, a grande maioria da sua carteira, ela tem que estar lá imóvel, parada, investindo sem ficar girando, né? Sem ficar fazendo trade nem nada disso. Tem que ser investimentos de prazo mais longo e que você deixa lá rendendo e não mexe naquilo, né? A grande maioria da sua carteira, ela tem que estar dessa forma, tem que ser aquele núcleo ali que se mantém o tempo inteiro. E aí, se você for fazer um trade, alguma coisa que você está vendo uma oportunidade de curto prazo, você tem que fazer isso com um pedaço pequeno do seu capital, tá? Então, você arrisca, né, do seu capital apenas frações muito pequenas. Por quê? Pode dar um retorno realmente explosivo, caso dê certo, mas se der errado, você perde bem pouquinho também, que é um percentual que não vai fazer tanta diferença assim na sua carteira, tá bom? Então é assim que você tem que encarar isso tudo, né? A grandíssima parte da sua carteira tem que estar lá aplicada em bons ativos e sem se mexer muito, sem trocar. E aquele percentualzinho pequeno ali você pode pegar e usar eventualmente para uma operação de risco ou para uma ação mais arriscada, um ativo mais arriscado. Teve uma terceira coisa que eu falei também, é que seria muito difícil ganhar dinheiro no mercado, nas eleições, com compra de opções a seco, tá? Eu reforcei isso bastante nos últimos dois vídeos e expliquei bem detalhadinho lá na minha live de alunos por que isso é assim, né? Basicamente é aquele mecanismo da volatilidade implícita. O que isso quer dizer? Logo antes de algum evento forte, assim como as eleições, por exemplo, você tem uma volatilidade implícita nas opções muito alta. O mercado espera que as ações se movimentem muito, então as opções ficam muito caras. Só que
Imediatamente após o evento, a volatilidade implícita seca rapidamente, tá? Então, mesmo que você acerte a direção, acerte que vai ser um movimento muito grande, é bastante difícil ganhar dinheiro com isso, porque a vol vai secar bastante e mesmo que você ganhe, provavelmente vai ser um ganho modesto em comparação com o tanto que você está arriscando, né? E não um ganho exatamente explosivo. A não ser que realmente as expectativas estavam muito fora de mão e o movimento, né, a volatilidade no mercado foi muito maior do que as opções precificavam, tá? Nesse caso, aí com a compra seca você ganharia. Mas eu avisei que isso era muito difícil de acontecer. Bom, e de fato, isso é verdade. Vamos para minha tela aqui agora para a gente ver a grade de opções. Olha só, essas aqui são as opções de Petrobras. Petrobras estava ali por volta de 32,50, 32,70 antes do domingo, né? Antes das eleições. Quem comprou essas puts aqui, ó, a seco, ganhou ali 9%, qualquer coisa desse tipo. Sendo que Petrobras está caindo 8%, olha aqui em cima. Ó. Ou seja, a ação está caindo 8%. Num cenário desse normal, você esperaria que a opção estivesse se multiplicando várias vezes, né, dando 300, 400, 500%. Mas nesse caso não, ela está dando 9%, 4% essa aqui de baixo, 5%, por aí, tá bom? Por quê? Porque a volatilidade implícita secou muito. Então, na compra seco, foi praticamente impossível ganhar dinheiro. Se você comprou OTM, olha só, essas puts aqui estão perdendo dinheiro. Ou seja, a Petrobras caindo 8%. Quem tinha comprado uma put lá do 30, lá, né, meio fora do dinheiro ali, está perdendo 10% nessa posição. Porque apesar da ação ter caído, a put mesmo assim diminuiu de valor por causa dessa diminuição absurda ali da volatilidade implícita nas opções. Bom, vou mudar para as calls aqui para vocês verem, ó, mas aí nem se fala, né? As calls estão se desvalorizando lá, ó, 80%, né? Então quem apostou numa alta de Petrobras está perdendo 80% do que botou numa compra seco de call, por exemplo, praticamente perda total já, né? Falta bem pouquinho aí para perda total. Bom, e o que eu falei que poderia ser uma alternativa lá para a queda do mercado, né? Quais estruturas você poderia usar? Eu dei o exemplo lá da Fence, né? Que era uma das estruturas que você poderia usar, com a ressalva de que você precisava ter a ação na carteira, né? Então ela é uma estrutura naturalmente ali de proteção, mas que pode ficar overhead, né? Ou seja, tem uma faixa ali em que você pode ganhar mais do que só proteger a ação, né? Então você estaria não só protegendo, mas tendo lucro ainda, né? E eu dei uma outra estrutura que, sinceramente, eu nem sei o nome dessa estrutura, mas é quase como um ratio ali, né? Você vende duas puts e compra uma outra put, né? Eu dei um exemplo vendendo uma put lá bem fora do dinheiro e montando uma travinha de baixa com puts mais ATM, tá? A gente vai ver aqui na minha tela que essas duas estruturas estariam ganhando. Eu vou deixar aqui em cima nos cards o link para o vídeo em que eu falo dessas estruturas que eu estou citando aqui, que aí você vai poder conferir lá de fato como que é a montagem das estruturas, tudo com mais detalhe, e também ver os preços das opções que estavam, né, porque eu vou mostrar aqui na minha tela, mas se você quiser conferir no vídeo, vai estar também nesse vídeo mais antigo, tá? Então, vamos aqui para minha tela, se você quiser conferir o vídeo anterior, clica aqui em cima no card para você ir lá ver. Bom, então eu montei essa tabelinha aqui para a gente ver como que teria sido essas operações, né? Então a primeira que foi a Fence foi essa aqui, né? Essa primeira operação aqui de cima, tá? Na ocasião lá do vídeo, se você for ver, o que a gente fez foi montar uma Fence vendendo 1000 calls ATM, que estava custando 2,81, né? E montar travas de baixa com put, ó. No caso, deu para montar 5.3 travas de baixa com put. Lá no meu grupo de alunos, eu vi um aluno falando que depois que eu fiz o vídeo, tinha situações em que dava para você montar até 6 travas de baixa com put, se você estivesse vendendo uma call ATM, né? Ou seja, ficaria até melhor do que essa simulação que eu fiz lá para o vídeo, tá bom? Então você venderia essas 1000 calls e com o dinheiro das 1000 calls você compraria essas travas de baixa com put, né? Aqui está o preço das opções, né, lá no dia, na hora que eu fiz o vídeo, e você pagaria ali mais ou menos R$52 para poder entrar nessa posição, ou seja, colocaria praticamente nada de dinheiro, beleza? Ou seja, essa estrutura sairia mais ou menos no 0 a 0 aqui. A única questão é que você deveria ter ações na sua carteira, né? Ou então algum tipo de travamento para essas calls vendidas aqui, tá bom? Então botou R$52 na entrada. Hoje, no momento que eu digitei aqui, né, já pode ter mudado um pouquinho, porque o mercado está muito volátil hoje, as calls estavam 31 centavos, ou seja, murcharam muito, né, de 2,81 para 31, murcharam bem, e as puts estavam nesses preços aqui, ó, 3,50 e 2,68, tá bom?
Então, essa mesma estrutura aqui, que você pagou R$ 52,00 para entrar, estaria valendo ali mais ou menos R$ 4.000, tá? Se você tirar 4.036 menos 52, ela estaria dando um lucro de R$ 3.984, como vocês podem ver aqui na tela. E ela estaria naquele caso exatamente, né, de que a ação caiu, você perdeu um pouco a ação, a estrutura protegeu e ainda deu um lucro. Ou seja, você estaria ganhando mais nessa estrutura do que você estaria perdendo com a queda da ação, caso você tivesse as ações na sua carteira. Ou seja, se você estava com medo de uma queda, querendo proteger um pouco a sua posição, essa estrutura poderia ter sido aí, uma estrutura muito interessante. Bom, a segunda estrutura que eu falei lá foi esse ratio, né? Não sei exatamente o nome dessa estrutura, mas seria você vender uma put bem fora do dinheiro lá no nosso exemplo, né? Que era essa Petro W247, que tinha strike ali mais ou menos no R$ 27,00, tá? Você venderia 1.000 dessas puts por 53 centavos e com 53 centavos você montaria essa travinha de baixo aqui com puts também, só que ATM, né? Lá no 32,77 com 31,77 essa trava, né? Era uma trava de R$1 aqui, tá bom? Essa operação custaria R$ 30,00 para montar, ou seja, realmente muito, muito barato, né? Praticamente desprezível esse valor. E nos preços atuais, né, a ação caiu bastante, beleza? A opção que você teria, mesmo com a queda, né, a opção que você teria vendido desvalorizou, né? Ou seja, você conseguiria recomprá-la mais barato. E a travinha que você montou lá se valorizou, tá bom? Então, o resultado hoje, né, essa estrutura estaria valendo R$400, como você pagou 30 para montar, ela teria um lucro de R$370, tá bom? A diferença aqui é que nesse caso para essa estrutura você não precisaria ter a ação, você só precisaria ter a disposição e o capital, logicamente, para assumir essas ações com um preço médio de R$26, tá bom? Lembrando que no momento que eu montei essa estrutura lá no vídeo, né, a Petrobras estava R$ 32,77 aproximadamente, tá bom? Então, ela teria que vir de R$ 32,77 até R$ 26,00 para você começar a ter prejuízo, e esse prejuízo seria porque você assumiria a Petrobras por um preço médio de 26, né? Ou seja, praticamente aí R$ 7,00 abaixo do preço que ela estava antes das eleições, ou seja, depois de uma queda lá de mais de 20%, tá bom? Então é um trade-off que, na minha opinião, fazia muito sentido. Eu acho muito difícil que Petrobras tivesse caído tanto assim, né? Caído ali mais de 20% num dia por ocasião das eleições, tá bom? Então, essas duas estruturas deram muito certo, tá? Funcionaram bastante, bem do jeito que a gente imaginou que elas funcionariam, né? Uma protegeu e ainda deu lucro, e a outra você não precisaria assumir a ação e ainda levaria esse dinheiro aqui para botar no seu bolso. Eu fiz essas duas operações com um lote de 1.000, né? Mas eu não sei como é que é a sua carteira. Talvez você fizesse com muito mais do que isso aqui, né? Eu tenho com certeza alguns alunos lá que fazem com muito mais do que isso aqui, alguns clientes que fazem com muito mais do que isso aqui, mas eu botei um lote de 1.000 aqui porque é um lote que eu sei que muitos de vocês têm aí 1.000 ações da Petrobras ou topariam assumir 1.000 ações da Petrobras por R$ 26,00, tá? E esse é o poder de você saber operar estruturas com opções e ter alternativas, né? Se você só soubesse comprar seco ou então fazer venda coberta, esse tipo de coisa, você não teria essas alternativas aqui que eu te mostrei que deram muito certo, né? Então, se você tinha uma opinião sobre o mercado que ele ia cair, essas alternativas poderiam ser estruturas que você aplicaria ali no mercado. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto e sobre como fazer rendas com opções, além do básico, né, além das vendas cobertas, das vendas de put, por favor, cara, entre na minha turma. Eu realmente recomendo, é muito, muito barato para fazer parte e gera muito valor para quem entra. Se você tem uma carteira de investimentos, você deveria fazer parte da minha turma. Vai te agregar muito valor, com certeza. Então deixa um like aqui se você ainda não deixou. E eu vou deixar aqui para você esse vídeo da semana passada sobre as estruturas de baixa. Eu sei que já passou o evento, mas você deveria assistir porque tem muito conhecimento lá. Eu falo muita coisa interessante nesse vídeo. Então clica nesse quadradinho aqui e eu vou te ver lá no próximo vídeo. Checa os links na descrição. Eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço.